A primeira nave de reconhecimento chegou sem cerimônia, uma lâmina elegante de metal que pairava em órbita acima da Terra como um martelo de juiz esperando para cair. Transmite a sua mensagem em 47 línguas simultaneamente, cada tradução perfeita, cada tom idêntico, frio, burocrático, final. Vocês agora são súditos do Império Valariano. A resistência é ilógica. O cumprimento é obrigatório. Você tem 72 horas para entregar seus bens militares e jurar lealdade ao trono eterno. O não cumprimento resultará em sanção planetária. A mensagem se repetia a cada 6 horas. Sem negociação. Sem diálogo. Apenas a contagem regressiva. No salão da Assembleia das Nações Unidas, representantes de 200 nações olhavam para telas que mostravam a mesma nave alienígena. Pela primeira vez, os argumentos habituais silenciaram. Os tradutores ficaram ociosos. Alguém riu, um som curto e amargo que ecoou na vasta câmara antes de desaparecer. 72 horas, disse o secretário-geral calmamente. Dão-nos 3 dias para entregarmos tudo que a nossa espécie construiu. O que sabemos sobre eles? Perguntou o embaixador chinês. Foi apresentada uma astrofísica, uma mulher que passou a carreira estudando os sinais fracos de estrelas distantes. Ela parecia exausta, como se já tivesse vivido esse momento 1000 vezes em sua mente. O Império Valariano, ela começou a exibir exibições holográficas, existe há aproximadamente 4000 anos. Eles controlam cerca de 200 sistemas estelares. Com base no que interceptamos das suas comunicações, eles absorveram 47 espécies diferentes. Eles seguem um padrão. Ela expandiu a exibição. Surgiram dezenas de mundos, cada um marcado com datas e indicadores de status. Eles chegam. Eles ameaçam. A espécie se rende imediatamente ou trava uma guerra breve, geralmente de 3 a 8 meses. Então eles se rendem. Os valarianos incorporam sua tecnologia, seus recursos, seu povo. Algumas espécies podem manter autonomia limitada. Outros ficam completamente absorvidos, mas todos se submetem. Por quê? A pergunta partiu de um jovem delegado do Quênia. Por que todos se rendem? O astrofísico encontrou seus olhos. Porque os valarianos deixam claro que a resistência custará mais do que a submissão. Eles demonstram uma força esmagadora. Eles destroem uma cidade, talvez 2. Eles mostram que a vitória é impossível. E então eles oferecem termos. A maioria das espécies escolhe a sobrevivência em vez da extinção. A maioria das espécies não é humana, alguém murmurou. Deveria ter soado desafiador. Em vez disso, parecia medo disfarçado de coragem. O secretário-geral levantou-se. Precisamos entender o que estamos enfrentando. Envie um enviado diplomático. Com o tempo. Aprenda tudo o que pudermos. Mas os valarianos recusaram o enviado. Eles recusaram toda a comunicação além do ultimato repetido. Eles já haviam feito isso 47 vezes antes. Eles sabiam exatamente como isso iria se desenrolar. Eles estavam errados. Nos centros de comando militar por toda a Terra, generais e almirantes encaravam exibições táticas com um crescente sentimento de irrealidade. Seus arsenais, construídos para lutar entre si, de repente pareciam brinquedos de criança. Armas nucleares, mísseis hipersônicos, grupos de porta-aviões, caças furtivos. Tudo isso projetado para a guerra terrestre contra oponentes terrestres. A nave de reconhecimento valariana possuía escudos de energia que poderiam desviar qualquer coisa do atual arsenal da humanidade. Suas armas poderiam tirar um continente da órbita. E era apenas uma nave de reconhecimento. A frota principal, segundo transmissões interceptadas, chegaria em 60 dias. Não podemos vencer, disse um almirante americano, com a voz monótona devido ao peso do óbvio. Então faremos com que se arrependam de nos terem atacado, respondeu o seu homólogo russo. Aumentamos o custo suficiente para que eles nos deixem em paz. Eles não deixam ninguém em paz, rebateu um general britânico, apontando para os dados históricos. Esse é o padrão. Eles absorvem. Eles se integram.
Eles seguem em frente. No silêncio que se seguiu, uma oficial mais jovem falou, uma mulher com a insígnia da Força Espacial, o mais novo e menor ramo militar da humanidade. Todo padrão tem suposições, disse ela. A Valoria assumimos que seguiremos seu roteiro. E se não o fizermos? Explique, ordenou o secretário-geral. Ela obteve os dados sobre conquistas valarianas anteriores. Veja as espécies que eles absorveram. Todos eles tinham governos unificados. Autoridades planetárias únicas. Quando os Valorians ameaçavam, havia uma entidade para negociar com uma cadeia de comando para atingir. Mas somos diferentes. Estamos fraturados. 200 nações. Milhares de culturas. Ideologias concorrentes. Eles provavelmente estão vendo isso como uma fraqueza. É fraqueza, alguém objetou. Ou sua redundância, ela continuou. Se destruírem um centro de comando, restam mais 5. Se eles destruírem uma cidade, centenas de outras continuarão lutando. Não somos uma hierarquia que eles possam ter, somos uma rede. Pela primeira vez desde que a mensagem chegou, algo parecido com a esperança brilhou na sala. Não esperança de vitória, que ainda parecia impossível, mas esperança de outra coisa. Para adaptação. Para sobrevivência. Por encontrar um caminho que ninguém havia percorrido antes. O secretário-geral olhou ao redor da sala. Temos 60 dias antes da frota deles chegar. Quero que todos os cientistas, todos os estrategas, todas as pessoas com uma ideia, por mais maluca que seja, sejam envolvidos nisto. Não estamos lutando por território. Estamos lutando pelo direito de permanecer humanos. E vamos mostrar-lhes algo que nunca viram antes. A contagem regressiva continuou. 60 dias. Depois 59. Depois 58. Acima da Terra, a nave de reconhecimento esperava, paciente e segura. Já tinha visto esse momento 47 vezes antes. O pânico. O desafio. A inevitável rendição. Mas a humanidade já havia começado a fazer algo inesperado. Eles não estavam se preparando para se render. Eles não estavam se preparando para uma guerra convencional. Eles estavam se preparando para aprender. E nessa única decisão tudo mudou. A nave de reconhecimento valeriana designou a Terra como setor 447, nível de prioridade 3, classificação padrão para civilizações pré-interestelares. O observador a bordo, um veterano de 23 campanhas de conquista, preencheu seus relatórios de rotina com precisão mecânica. Ele notou a estrutura política fragmentada da humanidade, as suas armas de energia primitivas, a sua completa ausência de viagens mais rápidas que a da luz. Ele não notou os satélites que começaram a se reposicionar. Pequenos ajustes. Quase não vale a pena mencionar. 30 dias até a chegada da frota. No CERN, na Suíça, o acelerador de partículas funcionava 24 horas por dia. Cientistas que passaram carreiras discutindo sobre alocações orçamentárias agora trabalhavam lado a lado, compartilhando dados sem hesitação. Um físico brasileiro e um engenheiro israelense resolveram juntos uma equação de campo quântico às 3 da manhã, alimentados por café frio e desespero compartilhado. Não podemos construir os escudos deles, disse o brasileiro exausto. Não temos os materiais, os sistemas de energia ou o tempo. Então não construímos escudos, respondeu o israelense. Construímos algo que eles não esperam. No laboratório de propulsão a jato, na Califórnia, os engenheiros aeroespaciais desmontaram cada satélite, cada sonda, cada peça de hardware que a humanidade já havia colocado em órbita. Eles não estavam construindo armas. Ainda não. Eles estavam construindo olhos e ouvidos. Eles precisavam entender a tecnologia valeriana, não para copiá-la, mas para encontrar seus pontos fracos. Uma equipe de hackers, alguns recrutados em agências de inteligência, outros retirados diretamente das celas da prisão, trabalhou para quebrar os protocolos de comunicação valerianos. Não para enviar mensagens. Para ouvir. Eles são arrogantes. Uma jovem de Lagos observou, os seus dedos dançando através de interfaces holográficas.
Eles nem sequer estão criptografando a maioria de suas transmissões. Eles não acham que somos capazes de entendê-los. Ela estava certa. Os Valorians cometeram um erro de cálculo fundamental. Eles presumiram capacidade determinada pela tecnologia. Eles viram as armas primitivas da humanidade e concluíram que a própria humanidade era primitiva. Eles nunca encontraram uma espécie que pudesse separar o conhecimento da implementação. Isso poderia compreender princípios que eles ainda não conseguiam conceber. A humanidade não poderia construir um escudo de energia valeriana. Mas eles podiam entender como funcionava. E a compreensão foi o primeiro passo para derrotá-lo. 20 dias até a chegada da frota. Num bunker sob o Pentágono, estrategistas militares de 30 nações reuniram-se em torno de uma exibição holográfica do Sistema Solar. Eles não estavam planejando invasões ou defesa territorial. Eles estavam planejando algo que os Valorianos nunca tinham visto antes. Todas as espécies que conquistaram lutaram contra eles no espaço, observou um general chinês. Enviar para enviar. Frota em frota. Engajamento militar tradicional. Porque é aí que os Valorianos são mais fortes, acrescentou um almirante francês. Seus escudos, suas armas, tudo otimizado para combate vazio. Um coronel indiano destacou a lua da Terra. E se não lutarmos contra eles onde eles são fortes? Eles vão nos tirar da órbita, alguém objetou. Nunca chegamos perto. A menos que tornemos a órbita insustentável, respondeu o coronel. Ela expandiu a exibição mostrando o campo de destroços que já cercava a Terra. Décadas de satélites mortos passaram foguetes como fragmentos da ambição humana. A síndrome de Kessler respirou um estrategista japonês. Você quer transformar nosso próprio lixo orbital em uma arma. Não apenas armar. Orquestrar. O plano cristalizou-se rapidamente. A humanidade não poderia igualar o poder de fogo dos Valorianos, mas poderia tornar o espaço orbital da Terra tão caótico, tão imprevisível, que a vantagem tecnológica dos Valorianos se tornaria uma desvantagem. As armas de precisão precisavam de soluções de disparo claras. Os escudos de energia exigiam vetores de ameaça calculáveis. E se houvesse 10.000 vetores de ameaça? 100.000? Eles ainda terão superioridade numérica, alertou o general americano. Mesmo que lhes neguemos o controle orbital. Então tornamos a superioridade irrelevante, respondeu o almirante russo. Não lutamos para vencer. Lutamos para fazê-los questionar o custo. 15 dias até a chegada da frota. O observador Valorian notou algo incomum. O espectro eletromagnético da Terra ficou confuso. Transmissões de rádio, rajadas de dados, interferência de sinal, tudo aumentando exponencialmente. Ele apresentou um relatório suplementar observando o possível desenvolvimento da infraestrutura de comunicação. Ele não percebeu que estava observando a rede neural da humanidade acordar. Cada radiotelescópio, cada antena parabólica, cada sistema de comunicação na Terra foram reaproveitados. Não para mensagens. Para coordenação. A humanidade estava se unindo, não em uma única hierarquia, mas em algo que os Valorianos nunca haviam encontrado. Uma inteligência distribuída. Redundante. Adaptativo. Impossível ser cabeça. Em Xangai, uma avó aposentada que ensinou matemática durante 40 anos notou o padrão nas rotas de patrulha valorianas. Ela enviou suas observações para uma rede de análise de código aberto. Em 6 horas, 300 matemáticos em todo o mundo refinaram a sua visão sobre um modelo preditivo. Em São Paulo, um programador adolescente criou um algoritmo para otimizar trajetórias de campos de destroços. Ele postou online. Em 2 dias, foi melhorado por colaboradores de 50 nações integrado em sistemas de controlo de satélites. Os Valorians observaram uma espécie fraturada. Eles não conseguiam ver o que a humanidade estava se tornando. 10 dias antes da chegada da frota, o navio batedor recebeu novas ordens, demonstrou força. O protocolo padrão: selecione uma instalação militar menor, destrua-a completamente e repita os termos de rendição. Sempre funcionou. Os Valorians escolheram uma estação de radar remota no Alasca. Isolado. Baixas mínimas.
Demonstração suficiente de poder. O feixe cai da órbita, preciso e terrível. A instalação vaporizou em segundos. E a humanidade aprendeu exatamente como eram as armas valorianas quando disparadas. A assinatura energética. A sequência de carregamento. O breve momento de vulnerabilidade em que os escudos tiveram que se ajustar para compensar o disparo das armas. Durou 0,03 segundos. Mas isso foi o suficiente. Eles acham que estão nos ensinando a temê-los. Um analista sul-africano disse que está vendo os dados chegarem. Eles estão nos ensinando como matá-los. 5 dias até a chegada da frota. O observador Valorin apresentou o seu relatório final pré-invasão. Espécies-alvo como são esperados sinais de pânico e desorganização. Nenhum acúmulo militar significativo detectado. Recomendamos prosseguir com o protocolo de ocupação padrão. Ele estava certo sobre o pânico. Pessoas em toda a Terra assistiram à contagem regressiva com pavor. As cidades prepararam planos de evacuação. Os pais seguravam os filhos mais perto. Mas ele estava errado sobre a desorganização. A humanidade não estava construindo um exército. Eles estavam construindo uma estratégia. E a diferença importaria mais do que os Valorians poderiam imaginar. No último dia antes da chegada da frota, uma mensagem foi transmitida da Terra. Não é uma rendição. Não é um apelo. Apenas 3 palavras transmitidas em 47 idiomas. Estamos prontos. Os Valorians ouviram e sorriram. Claro que eles estavam prontos. Todos estavam sempre prontos para se render. Eles não tinham ideia do que essas palavras realmente significavam. A frota Valorian emergiu do hiperespaço na extremidade do sistema solar da Terra. 300 navios dispostos em perfeita formação geométrica. Dreadnought's do tamanho de pequenas luas. Cruzadores repletos de conjuntos de armas. Navios de apoio que transportam forças de ocupação. 4.000 anos de doutrina militar manifestada em metal e energia. O almirante Kirix estava na ponte da nau Capitânia Domínio Eterno, examinando exibições táticas com a calma de alguém que já havia feito isso muitas vezes antes. A Terra apareceu como uma bola de gude azul na projeção holográfica, bela, frágil e totalmente condenada. Situação das forças indígenas, perguntou. Almirante Mínimo, informou seu oficial tático. Detectamos aproximadamente 400 naves espaciais em posições orbitais. Propulsão química primitiva. Sem escudos de energia. Nenhuma formação coerente. Eles parecem estar dispersos. Kirix assentiu. Implantação de pânico. Desespero. O padrão habitual. Transmita os termos finais, ele ordenou. A mensagem foi espalhada por todas as frequências. Esta é sua última oportunidade. Entregue todos os bens militares imediatamente. A resistência será enfrentada com destruição urbana sistemática até que o cumprimento seja alcançado. Você tem 1 hora. 59 minutos se passaram em silêncio. Então, faltando 1 minuto, a Terra respondeu. Não com palavras. Com movimento. Todos os satélites na órbita da Terra, milhares deles, dispararam propulsores de posicionamento simultaneamente. Os sensores valerianos registraram isso como caos. Trajetórias aleatórias. Incompetência suicida. Eles estão destruindo sua própria infraestrutura orbital, disse o oficial tático, confuso. O campo de detritos está se expandindo rapidamente. Pânico, disse Kirix com desdém. Comece a liberação orbital. Implante as formações de quebra de escudo. Vamos terminar isso rapidamente. A primeira onda de naves valerianas acelerou em direção à Terra. Seus escudos brilhavam com energia mal contida. Eles haviam feito essa manobra centenas de vezes. Estabeleça o domínio orbital, neutralize qualquer resistência militar. Então começariam os ataques de demonstração que quebrariam a vontade do planeta. Eles entraram no espaço orbital da Terra esperando resistência dispersa. O que eles conseguiram foi matemática. Os detritos aleatórios não eram nada aleatórios. Cada peça foi calculada,
posicionada, acelerada com precisão. À medida que as naves valerianas avançavam, os destroços começaram a cair em cascata. Cada colisão criava mais fragmentos, cada fragmento seguindo trajetórias planejadas por milhares de matemáticos humanos trabalhando em paralelo. Era a síndrome de Kessler, mais armada. Orquestrado. Transformou-se numa sinfonia de destruição. Os escudos do primeiro cruzador valeriano resistiram aos impactos iniciais. A segunda onda penetrou. Na terceira onda, os geradores do escudo estavam sobrecarregados devido ao grande volume de microcolisões. 0,03 segundos depois, durante a breve flutuação do escudo, um pedaço de destroço, um fragmento de um satélite de comunicação de 40 anos, perfurou o casco a 17.000 milhas por hora. O cruzador não explodiu. Simplesmente desmoronou. Integridade estrutural comprometida em vários lugares simultaneamente. Manobras evasivas. Ordenou Keurig, observando incrédulo enquanto mais 2 navios sofriam danos críticos. Como eles estão coordenando isso? Seu oficial tático trabalhou freneticamente apenas nos controles. Almirante eu? Não sei. Não há assinatura de comando central. Não há protocolos de coordenação de frota. É como se os próprios detritos fossem inteligentes. Não foram os destroços. Eram 10.000 humanos com calculadoras e o plink de satélite, ajustando trajetórias em tempo real, respondendo a cada movimento valeriano com precisão coletiva. Os valerianos estavam lutando contra um enxame de inteligência que não tinha cabeça para cortar, nem processamento central para interromper. Recue para a formação defensiva Delta, comandou Keurig. Deixe-os esgotar suas armas cinéticas. Então avançamos. Mas os destroços não esgotaram. Multiplicou-se. Cada nave valeriana que disparou suas armas adicionou energia ao sistema. Cada manobra evasiva mudava os vetores e a humanidade ajustava-se de acordo. O campo de batalha não era um lugar. Era uma equação e os valerianos estavam presos dentro dela. Novo contato, gritou o oficial sensor. 4 pequenas naves aproximando-se da superfície da Terra. Foguetes químicos. Perfil de ameaça mínimo. Ignore-os, disse Keurig. Concentre-se em limpar o campo de destroços. Esse foi seu segundo erro. A primeira foi entrar no campo de destroços. As 4 espaçonaves não eram armas. Eles eram veículos de entrega. Cada um carregava uma carga montada nos últimos 30 dias, uma combinação de tecnologias que os valerianos já tinham visto antes, mas nunca juntas e nunca usadas dessa forma. Uma espaçonave chinesa liberou uma nuvem de poeira metálica, bilhões de partículas microscópicas que se dispersaram pelo campo de batalha. Individualmente inofensivo. Coletivamente, eles criaram uma névoa eletromagnética que embaralhou os sistemas de mira valerianos. Uma nave americana implantou uma rede de microsatélites, cada um transmitindo ruído branco em todas as frequências que os valerianos usavam para comunicação entre navios. Não é interferência, isso pode ser filtrado. Isso era mimetismo. Cada nave valeriana de repente ouviu ordens falsas de uma dúzia de fontes diferentes, todas perfeitamente criptografadas, todas completamente fabricadas. A espaçonave europeia carregava algo mais simples. Espelhos. Milhares deles, cada um com um ângulo preciso. Quando o Dreadnought valeriano disparou sua arma primária contra a Terra, um ataque de demonstração destinado a criar crateras em uma grande cidade, o feixe encontrou um labirinto geométrico de superfícies reflexivas. O chute saiu ao lado. Então ele saltou. Depois se espalhou em uma dúzia de raios mais fracos que se dissiparam inofensivamente no espaço. E o artesanato russo? Não fez nada além de observar. Gravando tudo. Aprendizado. Transmitindo dados de volta à Terra, onde milhões de humanos analisaram cada detalhe das armas, escudos e respostas táticas valerianas. O que está acontecendo? Keurig exigiu que seu comunicador finalmente falhasse. Não é assim que eles lutam. Não é assim que alguém luta. Almirante, seu oficial de ciências disse calmamente, não acho que eles estejam lutando contra nós. Acho que eles estão nos estudando.
A frota valeriana reagrupou-se, recuando para uma órbita mais elevada. Eles perderam 6 navios, não devido a armas superiores, não devido ao brilhantismo tático, devido aos destroços, à interferência, devido a truques que não deveriam ter funcionado contra um império de 4.000 anos de idade. Kirk olhou para a exibição tática, observando o planeta azul girar abaixo dele. Na superfície ele podia ver as luzes das cidades, bilhões de vidas, continuando como se nada tivesse mudado. Não há evacuações em massa. Sem pânico. Apenas, esperando. Prepare-se para o protocolo de demonstração Ômega, disse ele finalmente. Selecione os 10 maiores centros populacionais. Ataques simultâneos. Terminamos isso agora. Mas mesmo quando ele deu a ordem, a dúvida surgiu. Um sentimento desconhecido para um almirante valeriano. As soluções de segmentação foram bloqueadas. 10 feixes cada um capaz de destruir uma metrópole, carregados e prontos. E então o espectro eletromagnético da Terra explodiu em atividade. Não é aleatório. Coordenado. Cada satélite, cada transmissor, cada dispositivo capaz de transmitir, todos enviando a mesma mensagem simultaneamente. Nós vemos você. Nós conhecemos você. Nós nos lembraremos. Não foi uma ameaça. Não foi um apelo. Foi uma declaração de facto transmitida com tal pré-decisão, tal unidade de propósito, que pela primeira vez na história valeriana, um almirante hesitou. Seu dedo pairou sobre a autorização de disparo. Na Terra, em bunkers e centros de comando, a humanidade prendeu a respiração. Eles ganharam tempo. Eles sobreviveram ao primeiro noivado. Mas todos eles sabiam o que viria a seguir. Os valerianos se adaptariam. Eles aprenderiam. Eles voltariam com mais força. E quando fizessem, a humanidade teria que lhes mostrar algo ainda mais inesperado. As greves de manifestação dispararam. E a verdadeira guerra começou.